pressão não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é pra ser gentil como flor é pra florir, mas sem água, sol e tempo que botão vai se abrir. É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Ao trabalho infantil. Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente empurrado a fórceps pro batente. O bíceps dormente, a mão cheia de calo. Treme, não aguenta um lápis no fundão de São Paulo. Se alma rebelde se quer domesticar, menina preta perde infância, vira doméstica. Amontoados ao relento, sem poder se esticar. Um baobá vira um bonsai, é só assim pra explicar que o nosso povo nas periferias precisa encher suas panelas vazias. Dignidade é dignidade, não se negocia, porque essa troca leva infância, devolve apatia. E é pior na pandemia, sobra ferida na alma, uma coleção de trauma, fora a parte física, e nós já tá na parte crítica. Pra que o nosso futuro não chore, a urgência é: precisamos ser melhores, viu? Se tem muita pressão não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é pra ser gentil como flor é pra florir, mas sem água, sol e tempo que botão vai se abrir. É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Crianças não têm trabalho, ao trabalho infantil. Com 8 ela limpa a casa de família em troca de comida, mas só queria brincar de adoleta. Sua vontade esconde, já que a sociedade pega sua liberdade e transforma em tristeza. Repetiu na escola por falta, ele quer ir mas não pode. Desigualdade é presente e tira seus direitos. Sem escolha trabalho, rouba pra viver. Sistema algoz que o arrancou da escola e colocou pra vender bala nos faróis. Em maioria, jovens pretos de periferia, que tem direito à vida plena, mas só conhece o que vivencia. Insegurança, violência e medo. Trabalho infantil é um crime e tem cor e endereço. Prioridade nossa é assegurar que cresçam e floresçam, alimentar a potência delas. A liberdade delas não tem preço. Merecem um mundo como um jardim e não como uma cela. Se tem muita pressão não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é pra ser gentil como flor é pra florir, mas sem água, sol e tempo que botão vai se abrir. E diz: é muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, diz: crianças não têm trabalho, Crianças não têm trabalho, apenas não ao trabalho infantil. Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola.
Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil.